certamente não tardará. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, vai dizer que em breve aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Por isso o tempo de Deus é perfeito. O apóstolo Pedro, de um simples pescador de peixes, um simples pescador que lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 18, no verso 17 até o 27, vai narrar que Pedro vai negar Jesus por 3 vezes e assim o galo canta. Mas no tempo perfeito de Deus, Deus vai colocar a chave do reino dos céus nas mãos do apóstolo Pedro, porque existe o tempo onde ele negou a Cristo, mas chegou o tempo perfeito de Deus, onde lá em Atos no capítulo 2, ele recebe o poder do Espírito Santo, juntamente com 120 que estavam reunidos naquele lugar, e foram cheios do poder do alto. O tempo perfeito de Deus, no tempo perfeito de Deus, aquele que é chamado para fazer a diferença, recebe o Espírito Santo, recebe os dons espirituais e começa a cumprir o seu chamado. Aleluia. A exercer o chamado que Cristo entrega para ele. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos no capítulo 3, ele vai começar a fazer um grande discurso diante do templo. E ele vai começar a hora nona, às 3 horas da tarde, ele sobe junto com João para a oração no templo. E ele vai contemplar um coxo diante da porta do templo chamada Formosa. E Pedro, aquele homem coxo, vai começar a fitar os olhos no apóstolo Pedro e em João, que subiam para a oração, e vai pedir uma esmola. Mas aquele que é cheio do poder do Espírito Santo, aquele que vive na dispensação do tempo perfeito de Deus, não se limita apenas a entregar uma moeda de 2 euros para um mendigo, para um coxo, ou uma péssima moeda de prata ou de ouro. Porque aquele que é cheio do Espírito de Deus, ele tem muito mais para entregar do que uma esmola. Porque Pedro e João sabiam que uma esmola não poderia mudar a vida daquele coxo, não poderia transformar a vida daquele homem. Uma peça de prata ou de ouro não poderia fazer aquele homem levantar e andar e colocar-se sobre os seus pés. Pedro, diante daquele pedido, Pedro vai olhar para aquele homem e vai dizer para ele: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele vai se colocar de pé sobre os seus pés e vai andar. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo vive na dispensação do tempo perfeito de Deus para a sua vida. Pedro vai continuar seguindo o seu chamado como grande líder da igreja de Cristo. O próprio Jesus vai dizer para Pedro: tu és Cefas, que quer dizer pedra, ou seja, rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, quando chega na sua idade varonil, Pedro já era um idoso. Pedro vai começar a escrever. Lá em Roma, ele vai começar a escrever as duas primeiras epístolas, 1ª e 2ª de Pedro, onde Pedro vai começar a orientar a igreja, as 5 igrejas em Roma, na província da Ásia Menor, aos judeus e gentios que estavam naquelas províncias da Ásia Menor. Pedro vai começar a instruí-los na primeira carta dele sobre a perseguição que eles começariam a ter, porque a igreja precisa se preparar no tempo perfeito de Deus, não só para colher vitórias e não só para receber milagre, cura física ou financeira ou de uma outra ordem qualquer, mas a igreja precisa se preparar para a perseguição, para ser aprovado por Deus. Pedro vai começar
começar a instruir a igreja. Glória a Deus, aleluia. E aquela igreja começou a ser perseguida. Se perseguiram o dono da igreja, se perseguiram Jesus, o pastor da igreja, quanto mais nós, os seus servos. E Pedro vai escrever entre o ano 62 a 64 depois de Cristo, essas duas epístolas à igreja, tanto para judeus quanto para estrangeiros, gentios que estavam lá em Roma, nas 5 províncias da Ásia Menor, sobre o governo de Roma. A igreja estava, o cristianismo estava sendo aceito até certa altura, mas quando chegou no ano 64 depois de Cristo, a história vai relatar que se levanta Nero, o imperador de Roma, e ele vai comandar colocar fogo em Roma. E quando ele manda colocar fogo em Roma, eles vão colocar a culpa nos cristãos, com o pretexto de perseguir a igreja, de perseguir a liderança da igreja. Mas aquele que vive na dispensação do tempo perfeito de Deus não foge diante da prova, não foge diante da luta, porque recebe poder do alto para enfrentar as tribulações com paciência. Pedro vai começar a instruir a igreja, dizendo que aquele que é perseguido, não como homicida ou como ladrão, ou por cometer algum erro, mas é perseguido por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Isso é louvável e isso vai trazer uma grande recompensa eterna. Por isso é necessário receber virtude e poder do alto. Porque Pedro, quando negou Jesus, ele estava vivendo em outro tempo. Era o tempo da fraqueza espiritual ainda. Era o tempo que Pedro ainda não tinha crescimento espiritual. Quando Pedro começa a ser usado pelo Espírito Santo, ele está vivendo um tempo onde ele recebe a virtude, o poder, os dons espirituais. E não somente Pedro, mas os apóstolos do Senhor Jesus. E nós, como igreja de Cristo, mulheres que aqui estão nessa noite, e não só as mulheres, homens, jovens, e até crianças, adolescentes, todos aqueles que são chamados para a salvação, nós somos chamados para buscar, estar vivendo essa salvação em todo o tempo, zelando por essa salvação. Pedro, na segunda epístola dele, ele vai dizer para a igreja, em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está ali motivando a igreja a buscar um crescimento espiritual. Porque sem crescimento espiritual, nós vivemos como meninos inconstantes, como o apóstolo Paulo exortava a igreja, dizendo que nós não somos mais meninos inconstantes, mas muitos ainda precisavam ser tratados com leite, porque não tinha estrutura para suportar o alimento sólido. Nós, como igreja de Cristo, precisamos aprender a nos preparar para as tribulações, para as aflições, no preparo dentro deste tempo perfeito de Deus, que é o tempo que nós devemos nos preparar para a volta de Cristo. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai exortar a igreja sobre a vinda de Cristo, sobre os falsos profetas que se levantavam no meio do povo de Deus, no meio da igreja lá em Roma, na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, onde a igreja estava sendo bombardeada por um grande número de falsos profetas, o que não é diferente de hoje nos nossos dias, onde muitos falsos profetas têm se infiltrado no meio da igreja para ensinar heresias, e muitos até ensinam que Jesus não vai voltar. E o povo já estava desmotivado.
A igreja já não esperava mais a volta de Cristo, porque aqueles falsos doutores, aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas estavam apregoando no meio da igreja que tudo estava como nos tempos dos profetas, e desde quando a terra foi formada, tudo estava do mesmo jeito. Pedro vai dizer: essa terra ao qual vocês estão vendo e vivendo sobre os seus pés, sobre essa terra, está sendo preparada para passar pelo fogo.